Graça e a paz, Senhor Jesus Cristo, a todos. Este vídeo será um pouco diferente, em resposta a uma pergunta que recebi de um inscrito do canal. Vamos conhecer 3 alimentos que encontramos na Bíblia. Elas aparecem em cenas interessantes da Bíblia e poucos sabem do que se trata. A cultura e os costumes judaicos que encontramos em escritos antigos nos ajudam muito em busca de respostas. Você alguma vez leu em sua Bíblia sobre mandrágoras? Isso mesmo. É a mesma mandrágora que ficou conhecida através de um filme de um famoso bruxinho de Hollywood. No Antigo Testamento, nós encontramos a batalha pessoal de 2 irmãs pelo amor do marido Jacó, Leia e Raquel. Jacó amava a Raquel muito mais do que a Leia. Porém, Leia lhes dava filhos enquanto que Raquel era estéril. E veja o que aconteceu em certa ocasião. E foi Rúben nos dias da cega do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso te deitarás contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro, e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Você notou como Raquel ficou interessada nas mandrágoras achadas por Rúben, o filho de Leia? A mandrágora é uma planta com aparência de mostarda, verde escura e com flores púrpuras, que dá frutos do tamanho de uma pequena maçã, com um cheiro muito agradável. Os orientais acreditavam que a ingestão da fruta garantia a concepção, ou seja, comendo dessa fruta, a mulher teria filhos. Raquel acreditava que precisava das mandrágoras mais do que Leia para poder dar filhos a Jacó. Porém, após esse evento, Leia foi abençoada, dando mais filhos ainda a Jacó, e Raquel não tornou-se fértil por comer dessa fruta. Talvez o Senhor tenha dado uma lição a Raquel por depositar sua fé numa superstição, frutificando a Leia. Os árabes mais tarde chamaram essa fruta de maçãs de Satã, por causa do seu poder afrodisíaco. Era muito usada em poções do amor. No Novo Testamento, nós vemos a história de João Batista, o último profeta da Velha Aliança. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. João vestia as vestes de extrema humildade e alimentava-se de gafanhotos e mel. O gafanhoto como alimento não é incomum, porém era usado apenas em caso de extrema necessidade. Muitos atribuem esses gafanhotos aos insetos de Levíticos capítulo 11, versículo 22, aos quais o Senhor permitiu que o povo se alimentasse no deserto. Mas você sabe o que era muito comum naquela região, na época de Jesus, e que os judeus chamavam de gafanhoto? A alfarroba. A alfarroba é uma fruta de alto valor energético, rico em fibras, com bons níveis de gordura poliinsaturadas, magnésio, potássio, altos níveis de vitamina A e C e muito mais. É um ótimo substituto para o cacau. Nessa fruta havia tudo o que João necessitava para sobreviver no deserto. Por isso a alfarroba é conhecida no Oriente como o pão de João. O fruto da alfarroba, misturada com mel silvestre, era um alimento suficiente para alimentar um homem adulto. E por fim, nós vemos a parábola do filho pródigo, que pedindo ao pai a sua parte da herança, partiu para longe, e ali desperdiçou toda a sua riqueza, vivendo com dissolução e excesso. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra,
o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Nós vemos que, gastando tudo, houve grande fome naquela terra. Ele, pedindo um ofício a um cidadão, foi mandado apacentar os porcos. Só isso já era de extrema desonra para os judeus. Ele desejava se alimentar com as bolotas que os porcos comiam, e ele era tido como um escravo. Essas bolotas são conhecidas ainda assim hoje. É um fruto de árvores da família do carvalho. Ainda é muito utilizado na alimentação animal, principalmente de porcos, pois é conhecido que esse fruto consumido pelos suínos dá um sabor especial à sua carne. Estudos mostram que a bolota tem um enorme potencial na alimentação humana, sem glúten, com alto poder antioxidante, uma gordura semelhante ao azeite. Podem ajudar no combate de doenças, entre elas o Alzheimer. Muitos têm curiosidade de saber o que são essas bolotas que os porcos comiam. Alguns até dizem que os porcos comiam as próprias fezes. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Curtam e comentem o que você achou. Ajude a divulgar e impulsionar o canal. Grande abraço a todos.